O tema da ministração de hoje é: você está no meio de um milagre. Essa palavra ela vem num momento muito importante da nossa vida, irmão. Eu não sei a situação que você entrou por essas portas hoje, mas eu só sei que você está aqui porque você está no meio de um milagre. E essa palavra de Deus para a nossa vida hoje ela é tão importante, porque às vezes a gente se perde nessa questão de orações, de esperar a resposta de Deus, e às vezes a resposta não vem da forma que a gente esperava ou queria. E hoje Deus, Ele vem para começar a dizer a você que você já está no meio de um milagre. Outras coisas acontecerão sim, mas Deus hoje quer trazer essa palavra muito especial para você. Eu não sei se o fundo aí no salão tá bom, se quiser aumentar só um pouquinho, tá baixo, pode aumentar que aqui não tá bom. Você está no meio de um milagre. Durante a sua vida aqui na terra, Jesus realizou muitos milagres. E esses milagres que Jesus realizou, eles afetam a nossa fé. E é por causa desses milagres que nós continuamos acreditando. É por causa desses milagres que nós continuamos vivendo a nossa fé. Porque Ele disse que nós faríamos coisas ainda maiores do que Ele fez. E nós estaremos meditando porque hoje Deus quer falar comigo, com você, que nós já estamos no meio de um milagre, embora às vezes a gente não pense, não veja e ache que as respostas não chegaram, as orações não estão sendo respondidas. E o nosso texto em que nós estaremos meditando hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, os versículos de 1 a 12. Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. A palavra de Deus diz assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus, então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhes disse: eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. E então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Essas pessoas estavam no meio de um milagre, mas nem todos nem sequer sabiam que o milagre estava acontecendo. As pessoas estavam ali, uma quantidade enorme, uma multidão enorme no meio de um milagre, o milagre em andamento, o milagre acontecendo, e alguns nem sequer sabiam que estavam no meio de um milagre. Mas eles estavam no meio de um milagre, estavam no meio de um agir, de um mover sobrenatural de Deus. E nesse texto nós vamos ver 4 tipos de pessoas que nos chamam a atenção. 4 tipos de pessoas que pedem que a gente olhe com mais detalhe, exatamente por estarem no meio de um milagre, e como eles responderam a isso. E o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua, que Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra. O primeiro tipo de pessoa é o paralítico. O paralítico estava ali na maca, ou numa esteira, ou em uma cama, em algumas versões. Esse tipo de pessoa não fala necessariamente de quem tem uma deficiência física ou de alguém que seja aleijado, não. Mas nós muitas vezes nos tornamos espiritualmente aleijados, paralisados, apáticos, porque a vida tem certos desdobramentos que nos faz ficar com medo. A vida tem certos desdobramentos, certos fatos e acontecimentos que nos dá medo. E o medo é algo que pode mexer muito com a nossa fé.
O medo é algo que mexe com a nossa fé, mexe com a nossa caminhada com Deus, mexe com os nossos planos, mexe com os nossos sonhos, mexe com os nossos projetos. E diante de qualquer situação que você esteja enfrentando, ou que você ainda tenha que enfrentar, situações que ainda virão na sua vida, Deus hoje trouxe você aqui para encorajar você, para dizer para você que você está no meio de um milagre. Deus quer e deseja que nós sejamos pessoas que não permitem que o medo as impeça de acreditar nas promessas de Jesus para a nossa vida. Esse homem era incapaz de andar, ele não podia se levantar, ele não podia se locomover, ele não podia se deslocar até a presença de Jesus. Ele precisou da ajuda de outros homens que o levaram até Jesus. Às vezes, irmão, na dinâmica dessa vida, no curso dessa vida, o medo, a mágoa, nos são provocados e nós vamos passando as nossas vidas. Vamos passando as nossas vidas com uma carência relacional muito grande. Nós queremos ter bons relacionamentos, que nos deem alegria, que nos deem prazer, que nos completem, que nos complementem. E, no entanto, a maior dificuldade na nossa vida é exatamente viver relacionamentos. A gente se apanha no meio de fofocas, calúnias e brigas e fofoquinhas, e isso desgasta a nossa vida muito. Desgasta a nossa vida, isso vai nos desgastando, isso mexe com o nosso emocional, e nós vamos vendo que tudo que a gente queria é ter bons amigos, tudo que a gente queria era ter paz, tudo que a gente queria era ter acordo, tudo que a gente queria era viver em harmonia. Quem que não queria, quando há uma reunião de família, um churrasco de família, que tudo sempre terminasse bem, que ninguém falasse mal de ninguém, que ninguém brigasse com ninguém? Tudo que a gente queria é ver a família bem, a família se reunindo, a família conversando, a família se alegrando, a família interagindo. Quem não quer ter um casamento abençoado, onde marido e esposa se complementam, onde marido e esposa, eles são relacionalmente felizes, e assim também pais e filhos? E a grande verdade da vida é que nós acabamos não conseguindo viver esses relacionamentos da maneira que a gente deseja. É muita briguinha, muita coisinha, é muito disse-me disse, é muita fofoquinha, é muita coisa que tira a gente. É muita coisa que mexe com a nossa vida, irmão. E a gente vai descobrindo que a vida não é só dinheiro, a vida não é só posse, mas a vida também é paz. A vida é acordo, a vida é alegria, a vida é harmonia. A vida é quando a gente se complementa, a vida é quando sogra e nora se dão super bem, a vida é quando essas coisas acontecem, a vida é quando chega um final de semana, a gente não vê a hora de todo mundo estar reunido. O sonho é esse, a vida é essa. E nós vamos passando a nossa vida com esse desejo de nos relacionarmos bem, de nos darmos bem, de termos alegria, de termos paz. Nós vamos passando a vida assim. E a grande verdade é que nós descobrimos que não conseguimos viver a relação da forma que queríamos. Vamos descobrindo que não conseguimos ser do jeito que nós queremos ser. A gente queria perdoar tanto, a gente queria relevar tantas coisas, a gente queria que coisa entrasse no ouvido, saísse no outro, a gente queria ter mais sabedoria, mas a gente descobre que não é possível. A gente descobre que muitas vezes a gente até tenta, mas de repente a gente fica abatido, a gente fica chateado, a gente fica nervoso, coisas mexem com a nossa vida. Nem sempre são coisas que doem, nem sempre, irmão. Às vezes é a ocupação da vida. A vida hoje, ela exige uma ocupação de você. Você se ocupa com o trabalho, você se ocupa com o pensamento, você tem preocupações. E essas ocupações da vida vão nos impedindo de viver de acordo com o plano e o propósito de Deus, porque nós estamos tão ocupados. E quando eu falo ocupados, irmão, a nossa mente está ocupada o tempo todo, a gente está pensando o tempo todo, a gente está preocupado o tempo todo. Às vezes a gente está em casa, às vezes você está olhando para uma televisão e nem sequer sabe o que está passando, seu pensamento está longe. Às vezes você está ali nas suas conjecturas, está numa mesa, num almoço, e aí você está preocupado, e a nossa vida tem sido assim. Nós vamos vivendo ocupados fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Nós vivemos a nossa vida hoje, irmão, tentando resolver as coisas que são urgentes. E no querer resolver as coisas que são urgentes, nós não conseguimos lidar com as coisas que são importantes. Porque nós vamos descobrindo que as coisas que são urgentes ocupam todo o nosso tempo, nosso coração, nosso pensamento, que as coisas que são importantes vão ficando. E as coisas importantes da nossa vida, quais são? As coisas importantes da nossa vida: filhos, marido, esposa. Coisas importantes da nossa vida: pai, mãe. Coisas importantes da nossa vida. Coisas que vão ficando porque nós estamos na ditadura do urgente, nós estamos correndo atrás, é conta para pagar, é isso para resolver, é correria, é levar filho para a escola, é ir para o trabalho, é voltar, e a gente vivendo nessa correria do urgente, e as coisas importantes ficando para trás, irmão.
A Bíblia diz que esse homem tinha que ser levado até Jesus. A Bíblia diz que ele tinha que ir até Jesus, ser levado até ele. E se nós não tivermos cuidado, e se nós não pararmos para pensar na maneira que lidamos com os nossos medos, as nossas ocupações, as nossas mágoas, preocupações, como nós lidamos com essas nossas maneiras, isso vai afetar a nossa vida, a nossa maneira de viver. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. A Bíblia diz que os planos de Deus são sempre agradáveis, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, mas a grande verdade é que nós vamos andando por essa vida sem conseguir sentir Deus presente na nossa vida. Nós vamos andando nessas dúvidas: será que Deus está presente? Será que não? Será que Ele vai responder uma oração? Será que Ele não vai responder a oração? A gente vai andando por essa vida com essas preocupações. As preocupações de: será que Deus está ouvindo as minhas orações? Será que Ele está presente na nossa vida? E aí, irmão, esse medo vai fazendo a gente começar a depender de outras pessoas. Nós não paramos para pensar, mas nós vamos começando a depender de outras pessoas para ter confiança de que tudo vai dar certo. Nós passamos a depender do marido, depender da esposa, depender do patrão, depender dos filhos, para ter confiança de que as coisas vão dar certo. A nossa vida sempre é procurar uma luz no final do túnel. A gente sempre está procurando essa luz no final do túnel. Nós olhamos para a vida e se não encontramos essa luz, e essa luz no final do túnel significa um sinal de alguém. Alguém que mudou um pouco, alguém que riu um pouco, alguém que abriu um espaço, alguém que ficou um pouco mais cordial. E a gente vai passando a nossa vida assim, irmão, procurando essa luz no final de um túnel. E sempre que nós vamos colocando a nossa dependência no outro ou em alguma coisa, quando esse outro ou essa alguma coisa são removidos da nossa vida, nós não sabemos mais o que fazer. Toda vez que nós vamos colocando e nos tornando dependentes de alguém para sermos felizes, dependentes de alguém para sermos completos, realizados, quando esse alguém é tirado da nossa vida, ou quando esse algo é tirado da nossa vida, a gente não sabe mais viver, a gente não sabe o que fazer. Nós tivemos esses exemplos aí, há dias atrás, isso acontecendo. Vamos descobrindo que a gente não sabe nem respirar, não sabe mais viver, não sabe ter alegria, porque algumas coisas das quais nós éramos extremamente dependentes foram retiradas da nossa vida. Seja uma pessoa, seja um amigo, seja alguém da família, seja um filho, seja um trabalho que de repente a gente perdeu, e a gente olha para a vida agora e fala: o que eu vou fazer da minha vida? E hoje Deus está dizendo para você não permitir que a tua vida chegue a esse ponto de não perceber que o tempo todo sempre foi e sempre será Deus na tua vida. É Deus quem usa as pessoas, é Deus quem usa pessoas para te alegrar, é Deus quem coloca pessoas no seu caminho, é Deus quem age de uma forma tremenda na sua vida. O tempo todo foi Deus. O tempo todo na tua vida foi Deus, irmão. O tempo todo agindo, trabalhando, operando na sua vida, e talvez mais do que nunca, este seja o tempo em que você precisa olhar para Ele. Esse seja o tempo em que você precisa olhar para Deus, em que você precisa ter a certeza de que Ele está com você, para te dar a força que você precisa, não só para suportar, irmão, mas também para te dar ânimo e vontade de vencer, vontade de viver mais um dia, mais 2, mais 3, mais um ano, mais 5, mais 10, depender e olhar para Deus, para saber que Deus está comigo, Ele está caminhando comigo, e que eu não posso continuar passando na minha vida assim, suportando, porque Ele quer que eu vença, Ele quer que eu tenha alegria. Você não pode se permitir continuar dependendo tanto de outras pessoas ou de outras coisas. A sua dependência deve ser de Deus. Deus vai colocar pessoas na sua vida, Deus vai tirar pessoas da sua vida, porque a vida é assim, irmão. A vida, na nossa vida, pessoas entram, pessoas saem, a vida é assim. Eu gosto de dizer muito, só nesse ano, quantas pessoas novas você conheceu? Você que está vindo a essa igreja, eu não te conhecia, nunca vi, de repente esse ano está aqui você. Pessoas novas que Deus vai colocando, vai entrando na nossa vida, outras vão saindo e de repente vão ficando apagadinhas. E Deus, Ele vai dizendo isso para mim e para você, que há uma dinâmica dEle na nossa vida, e que Ele quer que nós estejamos sendo sempre dependentes dEle, porque no final de tudo, depois de tudo dito e feito na vida, sempre restará Deus, sempre. É Deus quem vai te sustentar, é Deus quem vai te levantar, é Deus quem vai enxugar as suas lágrimas, é Deus que o tempo todo vai dizer para você que você é mais que vencedor, é Deus quem vai dizer para você que o chão não é teu lugar, prostrado não é teu lugar, abatido não é o que Ele tem para a tua vida.
É Deus o tempo todo dizendo para você: levanta a cabeça porque eu sou contigo. É Deus o tempo todo dizendo para você que Ele constrói caminhos onde eles não existem. É Deus o tempo todo dizendo para você que Ele realiza milagres, que Ele transforma corações. A partir de hoje, irmão, reveja a sua relação com Deus. Se no final de tudo só resta Deus, se no final de tudo, se tirar, as pessoas saem, as coisas saem, e quando eu olho para a minha vida, estou eu e Deus. E aqui tem gente que sabe o que eu estou dizendo. E aquele momento da sua vida que você vai olhar e falar: meu Deus, onde está todo mundo? Aqui deve ter mães que os filhos já casaram. Aqui deve ter mães que os filhos já casaram, saíram de casa e de repente sabem que tem que lidar com solidão. A visita dos filhos finais de semana vai ficando cada vez mais rara, mais difícil. Almoçar em casa vai sendo complicado. E aí de repente você olha para a sua vida e fala: gente, é só eu e Deus. É só eu e Deus. Um filho de vez em quando vem me visitar, de vez em quando ele vem almoçar comigo, mas sou eu e Deus. E hoje Deus está dizendo para mim, para você, para a igreja: precisamos rever a nossa relação com Ele, começar a nos mover novamente em direção a Ele, acostumarmos a sermos totalmente dependentes dEle. Sua mulher, seu marido, seus filhos, seus pais, seus amigos podem motivar você sim, podem encorajar, podem te fazer ter momentos de alegria, podem sim, momentos muito agradáveis, mas você precisa aprender que depender é só de Deus. Depender é só de Deus. E por isso mesmo você precisa se desafiar a crescer na sua relação com Ele, para que nessa vida nada venha parar você. E para te ajudar nisso, essa igreja disponibiliza para você materiais, tem apostilas para você levar, estudar, é tudo de graça. Você pega, leva para sua casa, você estuda na sua casa, terminou, você vem, pega outra, leva. Isso tudo para te ajudar a estabelecer a sua relação com Deus. Inclusive, você que está vindo aqui querendo apostila, é só pedir depois: ao pastor, eu quero uma apostila, eu quero levar, eu quero começar a fazer. Tem algum critério? Não tem. É só você querer levar. Você vai estudar de acordo com o seu tempo, da forma que você quer. E às vezes, a gente vai se esquecendo que a gente corre tanto em direção às pessoas, que a gente se afasta de Deus. A gente corre tanto em direção às pessoas, em direção às coisas, que a gente vai saindo da nossa relação com Deus. E Deus hoje dizendo isso para você, que você precisa estabelecer um desafio para você novamente, um desafio de crescer na sua relação com Ele, para que nessa vida nada venha a parar você. Você pode se entristecer, você pode se abater, mas você não vai parar. Você pode se entristecer, você pode se abater, mas você não vai ser derrotado. E é por isso que eu e você precisamos disso. Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 35 a 39, Paulo diz assim, esse é um texto que eu gosto muito da palavra de Deus: o que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você foi criado para depender exclusivamente de Deus. Você foi criado para depender exclusivamente de Deus. Pessoas podem nos dar momentos de alegria? Podem. Pessoas podem nos dar momentos de felicidade? Podem. Mas precisamos aprender a depender de Deus. Aquele homem estava paralítico, ele não podia se mover, não podia se levantar. E às vezes nós passamos por situações e por períodos, por momentos na nossa vida, períodos de medo, de mágoa, de dúvida, e seja o que for, às vezes de ansiedade, de pânico, em que nós começamos a duvidar de algumas coisas. Começamos a duvidar do amor de Deus por nós, começamos a duvidar do cuidado de Deus pela nossa vida, começamos às vezes até a ouvir e acreditar nas mentiras do diabo, que diz que você não merece o amor de Deus, que diz para você que você erra tanto, você peca tanto, que Deus não vai ouvir suas orações. Mentiras que vêm para dizer: olha, o pecado está segurando as suas orações, ou o pecado não está deixando Deus te abençoar. Isso é mentira do diabo, irmão. Deus é tão amoroso, Deus é tão misericordioso, que Ele te ama. O amor dele não pode aumentar nem diminuir, porque Deus é perfeito na arte de amar. E Ele te ama. E Deus hoje trouxe você aqui para dizer para você que Ele está com você.
E que você, na verdade, por mais que esteja ansioso, pedindo orações, esperando respostas, você já está no meio de um milagre. Já existe um milagre em andamento na tua vida e Deus está operando. E Deus está trabalhando na sua vida e você está no meio de um milagre e talvez você não esteja percebendo. Talvez você ainda não parou para prestar atenção em como Deus está cuidando da sua vida. Em como Deus está operando na sua vida. Deus está com você, irmão. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja pensando, não importa o medo, não importa a ansiedade, não importa o momento de estresse que você esteja passando, e às vezes nesse momento de estresse, a gente faz bobagem. Nesse momento de estresse a gente fala o que não deve, a gente toma atitudes que não deve, a gente às vezes faz coisas que não deve. São aqueles momentos da vida que a gente espana, a gente chuta o pau da barraca. São aqueles momentos da vida que a gente tem aqueles ataques de loucura. E hoje Deus vem dizendo para você que independente de qualquer circunstância, de qualquer situação da sua vida, Ele está com você. Ele continua te amando. E Ele continua operando, agindo, fazendo milagres na sua vida. Hoje Deus está dizendo que nele está tudo que você precisa. Você já está no meio de um milagre. O segundo tipo de pessoa que tem nessa passagem que nós meditamos, nessa história, são os mestres da lei. Aqueles mestres da lei estavam ali naquele lugar e eles começaram a questionar a autoridade de Jesus. Eles começaram a questionar a autoridade de Jesus para curar, para perdoar. Esse grupo de pessoas representa aquelas pessoas que se tornaram críticas, aquelas pessoas que se especializaram em julgar, aquelas pessoas que estabelecem um padrão próprio e acham que tudo tem que seguir aquele seu padrão, acham que as pessoas têm que se comportar assim, acham que na família tem que ser assim, acham que a igreja tem que ser assim. São pessoas que estabelecem seus padrões. E se houver alguém ou algo que não ande dentro desses padrões, tem muita dificuldade. Esse é o tipo de pessoa. Aqueles mestres da lei representam os críticos. Aqueles momentos da vida em que a gente se torna muito crítico, irmão. Nada para a gente serve, nada está bom, sempre tem um defeito. Não, porque isso, não, eu até fui na igreja, mas não gostei disso. Aí vai numa outra igreja, esse aqui também eu não gostei. Aí vai numa outra, esse aqui eu também não gostei. E assim é no trabalho, assim em casa. É aquela coisa da gente vai se tornando crítico, irmão, crítico. Sempre tem um defeitinho nas coisas, sempre tem uma coisinha que a gente não gostou, sempre em tudo. Na família é assim, com os filhos é assim, no trabalho é assim. Esses mestres da lei representam esses críticos. Como é fácil para nós, quando passamos por situações de incerteza, nos tornarmos críticos. Achamos que a culpa sempre é de alguém. Precisamos de um culpado. O culpado talvez seja o filho que não liga para mim, o culpado talvez seja o marido, o culpado talvez seja a mulher que é bocuda, que é brigona, o culpado às vezes seja, precisa de um culpado. Esse momento da minha vida é um momento que eu me torno crítico, eu quero um culpado, eu tenho incerteza, e eu começo a falar negativamente, levado pelas minhas emoções. São aqueles momentos em que eu não penso muito no que eu estou falando, eu falo primeiro e penso depois. São aqueles momentos da vida que meu coração fala. Meu coração fala com tristeza, meu coração fala com amargura, meu coração fala com desilusão, meu coração fala com decepção. São aqueles momentos da vida em que eu chego para alguém e falo, quer saber de uma coisa? Eu não quero saber de mais nada, eu não confio em mais ninguém, eu não gosto mais de ninguém, eu não quero ter confiança em ninguém, eu não quero. São aqueles momentos da vida em que a gente vai começando a viver dessa maneira, levado pelas emoções, pelos sentimentos, pelo estresse, ou às vezes pela nossa preocupação. E precisamos vigiar, tomar cuidado com esses momentos. Esses fariseus, esses líderes religiosos, eles achavam que sabiam o que era verdade. Eles criaram um padrão de verdade, para eles era aquele padrão e tinha que ser daquela forma. E de repente eles viram algo diferente. Eles viram um sujeito dizendo que era Deus, usando a autoridade para perdoar, para curar. E como aquilo era muito diferente, eles falaram, não pode, isso não pode ser Deus, não tem condição. Porque era diferente, não estava dentro do padrão do que eles pensavam, do que eles queriam. E eles então não concordaram, criticaram. Todos nós, às vezes eu vejo pessoas que falam assim, pastor, na Bíblia está escrito, não julgueis para que não sejais julgados. Vai devagar, porque não é bem assim, irmão. A vida, nós precisamos julgar as coisas assim. Nós precisamos julgar. Precisamos julgar para saber o que é bom, o que é ruim. Precisamos julgar, precisamos ter discernimento. Precisamos. Nós estamos julgando o tempo todo. E julgar não é pecado. Julgar não é pecado, irmão. Fazer mau juízo das pessoas é outra história. Mas julgamento nós temos que fazer o tempo todo. Para ter discernimento se coisas são boas, se são ruins, se agradam, se não agradam.
Mas nós vamos passando essas situações na nossa vida e nós julgamos sempre. Precisamos julgar as coisas da vida, precisamos julgar todas as coisas, e é por isso que nós precisamos nos encher do conhecimento da palavra de Deus, para que nós possamos ter uma verdade absoluta para nos apegar, para não julgarmos segundo o nosso coração, segundo a opinião de alguém, ou às vezes segundo a nossa opinião. Qual é a verdade que não muda? Qual é a verdade que é absoluta? Qual é aquela verdade que é imutável, que aquilo que foi verdade ontem vai ser hoje, vai ser amanhã? Precisamos descobrir qual é essa verdade, para que nós possamos começar a ferir e julgar as coisas e colocar diante dessa verdade absoluta, que é a verdade de Deus. E é sobre essa verdade que eu preciso construir a minha vida, minha fé, minhas atitudes, minhas emoções. É sobre essa verdade. Hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo tempos em que nós precisamos ter discernimento do certo e do errado, de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. É por isso que a gente disponibiliza esses materiais para você levar, estudar. Sabe por quê? Não é porque o pastor quer que... Não, é para que você possa ir construindo os seus conceitos de verdade. É para que você possa ir derrubando outras maneiras de pensar. É para que você tenha como julgar as coisas que acontecem na sua vida. Hoje nós estamos julgando as coisas de acordo com a mídia, de acordo com as informações, de acordo com as emoções, com o que chega, de acordo com as opiniões. E nós acabamos respondendo às situações da vida com medo, com estresse, com ansiedade, com pânico muitas vezes, com preocupação. Isso nos leva a falar coisas negativas sobre as nossas vidas. Isso nos leva e nos faz esquecer de quem realmente cuida da nossa vida. E quem cuida da nossa vida é Deus. É Ele quem põe o pão na nossa mesa todos os dias. É Ele quem permite que o nosso coração continue batendo. É Ele que permite que a gente acorde no outro dia. O tempo todo a gente se esquece. Hoje, quando você sair daqui, você vai, quando você deitar, Deus já designou um anjo para ficar na cabeceira da tua cama. E cada batidinha do teu coração está sendo regulada por Deus, para não deixar seu coração parar. É o maior milagre que nós temos. Ninguém sabe quando um coração começa a bater, por que ele começa a bater, e quando ele resolve parar de bater, ninguém faz ele voltar mais. Deus está dizendo para mim e para você que Ele cuida das nossas vidas. É Ele quem determina as coisas na nossa vida. Que não adianta a gente ficar brigando por causa disso, daquilo, política, time, futebol, religião. Não, há alguém que cuida da nossa vida. E esse alguém é Deus. Você precisa se achegar, se apegar mais à palavra de Deus do que a sua própria palavra, do que a palavra dos amigos, do que a palavra da televisão, das redes sociais, do que a palavra do mundo, do que a palavra dos políticos. A palavra de Deus é a palavra certa para você poder ocupar o seu coração, para você se apegar, para você poder continuar a construir a sua fé da maneira de Deus, para que você seja capaz de falar de fé na sua vida, para que você seja capaz de profetizar vida para você, nas suas circunstâncias, na sua família. Você precisa conhecer essas promessas de Deus. Você pode falar, você pode profetizar. A Bíblia diz que aquele que usa bem da sua língua, do fruto da língua, ele se aproveita. Você pode falar, profetizar tristeza, derrota, morte, fracasso, sobre a sua situação, sua família, seus relacionamentos, seus filhos, suas circunstâncias. Ou você pode falar e profetizar vida. A sua língua, ela pode seguir um desses dois caminhos. Ou ela amaldiçoa, ou ela abençoa. Ou ela profetiza morte, derrota e fracasso, ou ela profetiza vida, milagre, ressurreição. Para isso, você precisa conhecer as promessas que Deus tem para você, os compromissos que Deus tem com você. Só porque as pessoas, ou o mundo, ou alguma coisa, estão falando coisas, fabricando, colocando no seu coração, não significa que isso seja verdade, irmão. Nós estamos num mundo que as coisas que hoje são, amanhã não são mais. Nós estamos num mundo que não tem chão debaixo dos nossos pés. Nós estamos num mundo em que não dá mais para a gente escrever, não dá para a gente confiar em nada do que acontece, porque a gente dorme de um jeito e o mundo amanhece de outro jeito. E você precisa descobrir essa palavra de Deus para esse tempo da tua vida. Encontrar essa palavra de Deus para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos, para o seu trabalho, para o seu empreendimento. Encontrar essa palavra de Deus que vai profetizar vida, que vai produzir vida. Às vezes, no meio do caos.
A Bíblia diz que lá no início, quando Deus cria todas as coisas, havia o caos. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre o caos. E Ele estava organizando, Ele estava preparando o milagre para sair do caos. O terceiro tipo de pessoas que nós vemos nessa passagem é a multidão. Por causa da multidão, os homens não conseguiram chegar até Jesus. Eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso que eu vou te dizer agora. A multidão queria estar tão perto de Jesus quanto possível. Eles apertavam, comprimiam, era muita gente, queria estar ali ouvindo, vendo, até tocando em Jesus. A Bíblia diz que aquela casa estava lotada, não tinha lugar para mais ninguém do lado de dentro, nem do lado de fora, estava tudo lotado. Não tinha maneira de se aproximar mais de Jesus, de chegar até Jesus. Aquelas pessoas desejavam estar perto de Jesus, eles desejavam conhecer Jesus, aprender mais sobre Ele. Eles estavam ali tão próximos, recebendo de Jesus, que eles não conseguem perceber que não estão vivendo como Jesus. As igrejas estão lotadas, e graças a Deus por isso. As igrejas estão lotadas de pessoas buscando a Deus, querendo conhecer mais dEle, querendo receber mais dEle. Mas ao mesmo tempo são pessoas que não estão preocupadas se estão vivendo como Jesus. Querem receber dEle, receber, ter, estar ali, estar pertinho. Eu falava com alguém sobre isso essa semana. Eu falava que existem tempos na nossa vida que a gente tem que estar aos pés de Jesus. E tem tempos na nossa vida que a gente é comissionado para ir. E outros ficarão. Nós não vamos ficar a nossa vida inteira aos pés de Jesus. Nós não vamos ficar a nossa vida inteira. E às vezes eu vejo pessoas nisso. É muito bom orar, é muito bom participar de um culto, é muito bom ir para a igreja, é muito bom receber mais de Deus ainda. Mas chega uma hora que o próprio Jesus diz assim: olha, para de me seguir por causa do pão que perece. E Ele começa a dizer que nós precisamos começar a viver como Ele viveu. As pessoas estavam ali ouvindo Jesus. As pessoas estão vendo como Jesus vive. As pessoas estão vendo como Ele ama as pessoas. As pessoas estão vendo Jesus conversando, abraçando, curando pessoas. As pessoas estão olhando, observando o coração de Jesus como Ele é compassivo, como Ele é misericordioso. E aí o que eles deveriam fazer, irmão? Para viver como Jesus. Todos eles deveriam ter aberto o caminho para dizer: tem um doente ali fora que precisa ser curado. Abre, gente, abre, deixa esse doente entrar, vamos chegar para lá, vamos. Abre espaço aí, o paralítico, traz ele aqui. As pessoas queriam receber tanto de Jesus que se esqueceram de como é o coração de Jesus. E amontoadas elas estavam, amontoadas elas continuaram, fechando o caminho para o doente, fechando o caminho para o enfermo, se esquecendo que aprendemos dele para viver como ele. E hoje, infelizmente, as igrejas estão assim, repletas de pessoas que querem mais de Deus, saber mais de Deus, aprender mais de Deus, mas que não querem viver como ele. E às vezes a gente vai sofrendo com isso, irmão. Aquele homem estava ali, era só ter aberto o caminho. Alguém falou: ele está numa situação difícil, deixa ele passar, deixa ele lá. Às vezes queremos receber tanto de Jesus que não percebemos que não estamos vivendo como Ele, não estamos fazendo como Ele, não estamos amando como Jesus, não estamos obedecendo como Jesus. Eu sou cristão, irmão, mas será que eu estou vivendo como um cristão? Será que eu estou tendo essas atitudes? Nós precisamos mostrar e brilhar o amor de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu conversava de manhã, pessoas já estão começando a pedir para abrir as células. A célula é uma oportunidade que você tem, porque deixa eu te explicar. A célula é uma reunião na sua casa que não é estudo bíblico. Célula não é reunião de estudo bíblico. A célula é uma reunião para orar, para você dar seu testemunho, para você pedir a sua oração. A célula é aquele período que a gente coloca uma cadeirinha, que a gente chama de cadeirinha da bênção, e você assenta ali, e as pessoas vão orar pelo seu problema, você vai orar pelo problema de outras pessoas. A célula é o lugar onde você vai pedir a sua oração, vai compartilhar seus problemas. É a célula uma vez por semana. Hoje de manhã eu falava, pessoas já me procuraram: pastor, eu quero uma célula na minha casa, eu quero orar sim, eu quero receber orações na minha casa, eu quero um período desse na minha casa. E às vezes a gente não entendeu essa questão, que nós recebemos de Deus isso, irmão. As igrejas estão cheias de multidões que querem receber mais de Jesus, sim, mas nós precisamos ser diferente das multidões.
Nós precisamos querer todos os dias ser mais parecidos com Jesus. Conhecer e aprender sobre Deus é ótimo, irmão. É uma chave essencial para o nosso crescimento na fé. Mas nós não podemos parar por aí. Nós precisamos também viver o amor de Cristo todos os dias. E olha, que oportunidade não falta. Tem pessoas te magoando todos os dias que vão precisar ser perdoadas. Tem pessoas que mentem sobre você, tem pessoas que entristecem teu coração. Oportunidade para ser mais parecido com Jesus não falta, irmão. Não falta. E nós precisamos buscar isso e saber aproveitar essas oportunidades. De cada dia mais sermos mais parecidos. Olha na tua família, olha ao redor de você. Olha quantas oportunidades você tem de ser mais parecido com Jesus. Alguém que você poderia ter perdoado, uma mágoa que você não precisaria ter guardado, alguma coisa que alguém veio falar e aquilo desceu no seu coração. Olha para alguém que de repente você não está conversando, está de cara virada com você. Olha quantas oportunidades nós temos de sermos mais parecidos com Jesus, irmão. Oportunidades de amar como Cristo, oportunidade de perdoar, oportunidade de ajudar, oportunidade de não julgar, oportunidade de pensar um pouco mais nos outros do que na gente mesmo. Isso todos os dias. E por último, nós temos os 4 homens. Os 4 homens representam aqueles que são compassivos. Homens que estavam dispostos a fazer o que fosse preciso para levar aquele paralítico até Jesus. Eles tinham certeza absoluta de que Jesus podia mudar aquela vida. Eram homens cheios de fé. Sabe quantas pessoas existem na tua vida hoje que precisam da tua fé? Sabe quantas pessoas que estão na tua vida hoje que precisam da tua fé? Que precisam de uma palavra, que precisam que você profetize vida. Pessoas que estão na tua vida precisando da sua fé, da sua coragem, do seu ânimo, da sua força. Tudo que você acredita que Deus pode fazer por você, você precisa acreditar que Ele também pode fazer por essas outras pessoas que estão na sua vida. Talvez sejam alcoólatras, viciados. Talvez sejam pessoas que ninguém mais dá valor a elas, que ninguém pensa que mudarão, que melhorarão. Talvez sejam enfermos, talvez sejam pessoas que nesse momento precisam da tua fé. Precisam de receber aquilo que você tem. A Bíblia diz que muito melhor coisa é dar do que receber. Aqui tem gente com bastante tempo de estrada já. Você está com o depósito cheio, irmão. Você tem tanta coisa para compartilhar, para dar, para abençoar, para testemunhar. Você não tem que ser doutor em teologia, você não tem que ser formado em teologia. Pode deixar que essa parte eu vou ajudando você. Você não tem que saber orar bonito, não. Você só precisa acreditar no poder de Deus. Deus responde a orações simples. Deus se agrada de pessoas simples. Você só precisa se dispor para ser usado por Deus. Você só precisa dizer: Deus, usa minha mão, usa minha boca. Deus, eu não sei falar. E aí a Bíblia diz, Jesus diz que coisas maiores nós ainda faríamos. Talvez você não saiba falar, mas o Espírito Santo pode te usar. Ele pode usar a sua boca, Ele pode usar seu discernimento, Ele pode usar as suas orações. Às vezes a gente para pensar nisso, irmão. Nossa, eu poderia pelo menos uma vez na semana, eu vou reunir o pessoal que faz a célula das crianças. Algumas já estão aproveitando, os adultos se reúnem, já faz ali o seu período, conversam, trocam experiências. E ninguém é formado em teologia não, irmão, porque ali não é estudo bíblico, não é para discutir teologia não. Ali é só para dizer: olha, Deus tem uma bênção para você. Vamos orar por essa bênção. Vamos acreditar que Deus quer agir na sua vida. É aquele período onde você tem nome, você tem voz, você pode falar: eu estou passando por isso, por isso, por isso, por isso. É isso, irmão. Hoje Deus está procurando exatamente esse tipo de pessoa, dispostas, pessoas que sabem, não são aptas, não são capacitadas, pessoas que sabem, mas que ao mesmo tempo elas sabem também que na sua simplicidade Deus pode usar suas mãos, sua boca, seu ouvido, seu pensamento. Esses 4 homens estavam dispostos, disponíveis. Nós servimos a um Deus que é muito maior do que qualquer coisa que estejamos passando na vida.
Que qualquer coisa que você esteja enfrentando na sua vida, não importa o que nós estamos passando, não importa o que esteja no nosso caminho, não importa, irmão, o que o futuro nos reserva, não importa se é A, se é B, não importa. Não importa se hoje estamos trabalhando e amanhã a gente não sabe, não importa. Se nós servimos a Deus, nós sabemos que Deus já está no nosso futuro, já está preparando as coisas. Nós precisamos ter a certeza de que Deus está no controle. Não precisamos ficar cheios de medo, imaginando o que vai acontecer ou como vai ser, perdendo as noites de sono, porque nós reconhecemos e sabemos que Ele está no controle de tudo, irmão, de tudo. É por isso que a Bíblia fala muito do sono do justo. A Bíblia diz que Deus faz por você enquanto você dorme. É como se a Bíblia estivesse dizendo para você: para de se preocupar, porque existem coisas que sou eu que tenho que resolver. Para de perder sua noite de sono, porque você não vai poder resolver essas situações. Para de perder seu período de sono, porque existem coisas que ou eu resolvo ou ninguém vai poder resolver. E aí Jesus vem e diz assim: vai dormir, dorme o sono do justo, tenta descansar, porque eu estou trabalhando na sua vida, trabalhando por você. E lá no final da história, a Bíblia diz que todas aquelas pessoas ficaram surpresas com o milagre que Jesus fez, e eles começaram a adorar, começaram a louvar a Deus. Não importa qual é a circunstância, a realidade é que a nossa preocupação torna o nosso problema grande, o nosso Deus pequeno, mas a nossa adoração torna o nosso Deus grande e o nosso problema pequeno, irmão. Às vezes, a nossa preocupação faz o nosso Deus ficar desse tamanhozinho, irmão. A nossa preocupação tira a nossa noite de sono, a nossa preocupação nos impede de comer, a nossa preocupação faz o nosso Deus ficar desse tamanhozinho. O nosso problema fica gigante, ele fica enorme. Aquelas pessoas, quando viram o milagre, começaram a adorar. E hoje Deus está dizendo para você: quando você aprender a adorar a Deus por ser quem Ele é, não é pelo que Ele faz, Ele é Deus, Ele é amor. E o dia que você aprender a adorar a Ele simplesmente assim, você vai descobrir que os seus problemas vão começar a ficar pequenos e esse Deus vai aumentar. Lá no meio da angústia, no meio do problema, no meio da aflição, se você realmente colocar a tua vida na mão dEle e dizer: olha Deus, cheguei no meu limite, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais o que fazer. Deus, cheguei no meu limite, eu não tenho dinheiro mais, eu não tenho paciência mais. Deus, eu cheguei no meu limite. É aquele momento que você chega e fala: Deus, está aqui, está na tua mão, a minha vida está na tua mão. E aí você descobre que o problema começa a encolher, porque Deus começa a aumentar, a crescer, a tua fé começa a aumentar, e você começa a descobrir que Deus está no controle e que Ele sempre vai cuidar de você. Eu tenho brincado às vezes com algumas pessoas, eu falo muito: se a gente for colocar na ponta do lápis a nossa vida financeira, nosso dinheiro, salário, a gente vai descobrir que é milagre chegar ao final dos meses. A gente vai descobrir que é milagre tomar Coca-Cola, que é milagre comer pizza, que é milagre comer um sanduíche. A gente vai colocar na ponta do lápis e vai falar: gente, como Deus tem cuidado de mim. Meu salário não dá, estou endividado, está complicado, está isso, está aquilo. E a gente vai descobrindo como Deus é maravilhoso e cuida da nossa vida. Talvez você esteja passando agora por uma situação que te surpreendeu, mas hoje Deus está dizendo para você que nada surpreende a Ele. Ele já conhecia essa situação, já sabia dessa situação, e Ele só quer que você tome uma decisão: confiar nele, depender dele. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Parar de depender das pessoas, depender totalmente de Deus, confiar. Ele só quer essa decisão, que você confie, honre a Ele com a sua vida, com o seu coração, que você de alguma maneira sirva a Ele, que você possa dizer: Deus, eis-me aqui, me usa de alguma maneira, porque eu preciso me sentir útil, a minha vida está passando, meus dias estão se acabando, e o que eu fiz de bom nessa vida? Ainda tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Ainda tem alguma coisa que eu possa ajudar? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu tenho falado muito, você que chega a essa igreja tem muito trabalho para fazer, tem muita coisa para fazer. Nós estamos preparando aí o nosso almoço final de ano. A gente está começando a preparar a decoração da igreja também. Você que quiser nos ajudar: pastor, pode pôr árvore de Natal? Pode, não tem problema não. Pode pôr árvore de Natal. Pastor, eu gosto, todo ano eu gosto de fazer isso. Deixar uns papeizinhos aí, deixar aí uns varaizinhos. Você vai escrever seu bilhetinho, seu recadinho, seu cartãozinho de Natal, vai colar aí em qualquer lugar aí para as pessoas olharem. É aquele período que a gente tem oportunidade, irmão.
A oportunidade de sentir útil, olhar, falar, gente, olha que beleza, olha aqui, isso acende, isso nos movimenta, nos move. Hoje, Deus está dizendo isso para você, irmão, que Ele te trouxe aqui exatamente para isso, para servir a Ele, para ser uma bênção na vida de alguém, e você pode ser essa bênção. Talvez agora você esteja cheio de problemas, mas Deus está dizendo que se você se entregar para Ele e cuidar do que é importante para Ele, Ele cuida do que é importante para você. Ele vai cuidar de você, da sua vida, da sua casa, dos seus filhos, da sua família, mas Ele quer que você também cuide do que é importante para Ele. Abra sua casa, receba uma célula, então vai participar de uma célula. Quanto maior Deus for na sua vida, menor será o tamanho do seu problema. Eu não sei o que você está enfrentando. Partindo para o final dessa palavra, já para entrarmos no período da oração, eu sei que Deus te trouxe aqui, e esse Deus que te trouxe aqui, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pode pensar ou pedir. Confia nisso, irmão. Confia nisso, encha a sua vida de fé. Peça ao Espírito Santo agora para encher, renovar a sua fé. Olha, Jesus está esperando para que a luz dele venha brilhar através da sua vida. Não deixe os problemas, as lutas, as aflições apagarem a luz de Jesus, que precisa brilhar através de você. Você ainda pode sorrir para alguém. Você ainda pode perdoar alguém. Você ainda pode animar alguém, incentivar e encorajar alguém. Deus te trouxe aqui hoje para isso, porque você já está no meio de um milagre. Vamos levantar, nós vamos orar, vamos falar com Deus.